país que hoje corre sobre rodas já deslizou sobre trilhos. Um percurso com oscilações, trechos difíceis, mas cheios de paisagem que fazem a viagem valer a pena. Para os historiadores, o trem é a maior invenção depois da roda. Veio da Inglaterra a tecnologia para a construção das ferrovias brasileiras, que fabricaram seus primeiros trens após a Revolução Industrial e que inicialmente eram utilizados para transporte de minério. Hoje, a Inglaterra ainda conserva a tradição ferroviária. Somente 30 anos depois é que essa tecnologia chegou ao Brasil e teve início no Rio de Janeiro, onde o maior símbolo ferroviário dessa época é a Central do Brasil, muito conhecida pelo grande relógio da estação. Em 1854, foi inaugurada a primeira ferrovia do país, num trecho de 14 quilômetros, compreendida entre o Porto de Estrela, situado ao fundo da Baía de Guanabara, e a localidade de Raiz da Serra, em direção à cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, foi o responsável pela construção dessa ferrovia por uma concessão dada pelo príncipe regente Dom Pedro II. Mais de 200 homens construíram a estrada de ferro Mauá, na base da Picareta. Em 2 anos, a obra foi concluída, transformando a viagem do cais até a Serra de Petrópolis de 2 horas em 30 minutos. A ferrovia ficou conhecida por Estrada de Ferro Petrópolis ou Estrada de Ferro Mauá. A locomotiva que puxava o trem levou o nome de Baronesa, homenagem à esposa do barão, Dona Maria Joaquim. Mas o barão encontrou um entrave para concluir o que desejava, a Serra da Estrela. A declividade era tão grande que impedia que o trem pudesse chegar ao destino. Então, anos depois, os suíços reinventaram a roda. Ficou dentada, para encaixar nos trilhos da cremalheira. A invenção revolucionou o trem. Então, fez com que a primeira estrada do país conseguisse subir a Serra de Petrópolis, assim como era o sonho do Barão de Mauá. Foi preciso vencer os obstáculos naturais. Em São Paulo, o desafio foi ainda maior. A Serra do Mar impedia a ligação entre o Planalto e a Baixada Santista, num desnível de 800 metros. Superados com 13 túneis, 17 pontes e uma das maiores obras de engenharia ferroviária do mundo. A Muralha de Rocha foi redesenhada pelo caminho do trem. 10 quilômetros de construções numa área sujeita a chuva e deslizamentos. Trabalho de 5.000 pessoas, mão de obra qualificada dos imigrantes europeus. Os obstáculos extrapolaram os orçamentos e custaram a falência do Barão de Mauá. No início, os trens tinham uma porta individual para cada passageiro. A primeira classe com bancos de couro e a segunda com assentos de madeira. Existia ainda a terceira classe, reservada a quem não tinha condições de pagar, os pés descalços. Com o tempo, gente da alta sociedade também escondia os sapatos para viajar de graça. Então, a terceira classe foi extinta. A Estrada de Ferro Central do Brasil foi um marco importante na história ferroviária brasileira. Ela era a única ferrovia verdadeiramente nacional, já que ligava entre si os 3 principais estados do Brasil, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Essa interligação tinha um enorme movimento de pessoas e cargas, e foi importantíssimo no escoamento de produção das jazidas de minério de ferro de Minas Gerais. O trecho de São João del Rei a Tiradentes é o que restou da mais mineira das estradas de ferro, ferrovia que nasceu pela iniciativa de comerciantes. Em um trecho de 700 quilômetros, apenas 12 resistiram ao tempo, por um detalhe, o tamanho da bitola. A distância entre um trilho e outro. Nenhuma no mundo tem 76 centímetros, o que acabou sendo um equipamento fora de padrão. Nessa época, corria pelos trilhos todo tipo de trem, desde carro pagador, vagão que era utilizado para fazer o pagamento de trabalhadores da ferrovia, até vendedor. Este era um trem que circulava periodicamente pelas estradas mineiras, recolhendo doentes mentais para levar a Barbacena, onde havia um centro de tratamento psiquiátrico. O Brasil já teve a 8ª maior ferrovia do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, teve dificuldade na importação de materiais. Entre 1935 e 50, as concessões foram vencendo e o governo passou a controlar as companhias. Em 1957, durante o governo de JK, nasceu a Rede Ferroviária Federal. Uniu 22 ferrovias do país.
mas foi o último suspiro do trem. Em 1958, a rede ferroviária brasileira atingiu a extensão máxima, cerca de 38 mil quilômetros. O mapa de 2007 revela uma ferrovia menor. Perdemos 10 mil quilômetros de linhas. Dessas que ficaram, 62% estão ociosas ou abandonadas. A ferrovia parou e deu passagem para o transporte rodoviário. O país esqueceu o trem e incentivou a indústria automobilística. A intenção era chegar mais rápido aos lugares, porém, hoje, nos grandes centros, a velocidade é bem menor do que a da Maria Fumaça. Homem e máquina se completaram na história do trem. Os caminhos abertos pelos pioneiros movem paixões e hoje deixam saudades.